Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Daniela Lima fala demais e coloca Moraes em maus lençóis. É isso mesmo. Nesta segunda-feira, a apresentadora da Globo News, Daniela Lima, entregou ao vivo a sua fonte de informações. A sua fonte declarada era ninguém mais, ninguém menos do que o próprio ministro do STF, Alexandre de Moraes. O quebra-cabeça assim começa a se fechar e dá para entender por que Dani Lima sempre foi tão parcial para defender o governo Lula, o STF e, pior, para criticar os bolsonaristas. Para quem não sabe quem é Daniela Lima, ela é aquela que comemorou a vitória do Lula, dizendo que o pobre iria voltar a viajar, se vestir bem, comer picanha e tomar cervejinha. Veja o vídeo. Então, Camilo, vamos ao que interessa. O pessoal quer saber das notícias. Então, vamos mostrar aqui para todo mundo que está nos acompanhando a questão aí envolvendo a Dani Lima, que ontem fez uma revelação surpreendente. Ela falou demais e colocou o Alexandre de Moraes em maus lençóis, porque ela entregou ao vivo a fonte das suas informações. E pasmem, a sua fonte declarada era ninguém mais, ninguém menos do que o próprio ministro do STF, o Alexandre de Moraes. E aí o quebra-cabeça assim começa a se fechar. E dá para entender porque a Dani Lima sempre foi tão parcial para defender o governo Lula, o STF e, pior, para criticar os bolsonaristas. E aí, para quem não lembra, a Daniela Lima é aquela que comemorou a vitória do Lula, dizendo que o pobre ia voltar a viajar, se vestir bem, comer picanha e tomar aquela cervejinha no final de semana. E aí, como a gente sabe, nada disso aconteceu. O melhor para a bela Daniela seria cair na real e ver que o povão ainda só come pão com mortadela. E vai um conselho aí para a Daniela Lima, para ela mudar as fontes, escolher melhor as fontes dela. Então vamos ver aqui o comentário do nosso amigo Luiz Galeazzo e depois a gente vai passar a palavra para o nosso amigo Camilo Calandrelli. Vamos lá. Chocante, tipo final de novela, foi trazida para nós pela menina Daniela. Aquela fonte lá no Zap, sempre falante e tagarela, hoje saiu do armário, forçada pela Daniela. De quem eram as palavras que apareciam lá na tela? Você vai saber hoje, pela nossa Daniela. Da justiça é guardião, da democracia é sentinela. São as dicas que posso dar sobre a fonte da Daniela. Ainda não se descobriu um jeito de aliviar a dor no bolso e na alma de se viver num país dominado pelo PT. Mas pelo menos já dá para se livrar de outras dores, as das juntas e articulações. É só tomar o Nato Shark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural feito para tratar dores nas juntas e articulações. Muitos inscritos aqui do canal já compraram, tomaram e aprovaram. Olha só. Hoje cedo na internet, a participação da sempre pitoresca jornalista e paquita sênior do Lula Mortadela, digo, Daniela Lima. Era só mais uma matéria comum para preencher o tempo, puxando o saco da nova presidente do Tribunal Stalinista Eleitoral, a ministra e dublê de Bento Carneiro, Carmen Lúcia. Só que para fazer isso, a Daniela puxou o saco do Xandão e pediu para ele puxar o saco da Carmen. E aí a gente descobriu algo que não estava no script. Sabe aquela fonte que manda mensagens no Zap da Mortadela? É o Xandão. A ministra sabe que o desafio que a espera é imenso, mas ela não vem só.
digamos assim. A ministra Carmen Lúcia vem absolutamente respaldada. Mais cedo eu consegui arrancar do ministro Alexandre de Moraes uma declaração que eu tenho certeza ele só deu porque trata-se dessa personagem. Eu perguntei ao ministro Alexandre de Moraes como ele definiria a sua sucessora no Tribunal Superior Eleitoral. E o ministro disse o seguinte: sabedoria, firmeza e sensibilidade são alguns dos inúmeros predicados da ministra Carmen Lúcia, cuja nova presidência no TSE é a certeza de eleições livres, seguras e transparentes, com a garantia do fortalecimento da nossa democracia. É uma grande honra, segue o ministro Alexandre de Moraes, poder transmitir o cargo a essa magistrada exemplar e pessoa incrível. A ministra Carmen Lúcia assume um Tribunal Superior Eleitoral com o ministro Nunes Marques na vice-presidência, o que também será um desafio para ele, pode deixar uma marca na trajetória dele, que foi indicado pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Em primeiro lugar, a Daniela está usando o mesmo figurinista da Janja? E depois dizem que no frio as pessoas ficam mais elegantes. Mano, a mulher tá parecendo um pacote de rosquinhas Marilã. Se bem que, levando em conta a audiência da Globo News de 0,47 ponto, ou seja, menos de meio ponto, a Daniela pode apresentar o programa até de pijama, que ninguém vai notar. Mas vamos ao que interessa. A Daniela deu mole e revelou a fonte ao vivo. Eu acho que já ficou bem claro que o Xandão é uma daquelas fontes que passam as informações em primeira mão para o celular da Mortadela, né? E aí, Camilo? Que revelação é essa, né? Ou já era de se esperar? Qual é a sua opinião e o que você pode completar para a gente aí? Assim, eu não sabia que a Globo News tinha um quadro de humor, né? Assim, tinha um stand-up, assim, umas coisas nesse sentido. Eu achei que era só jornalismo, bem do fraco, do ruim, mas agora já virou, assim, quadro de sessão da tarde, essas coisas assim, sabe, Emílio? Que é surreal, cara. É surreal, assim, ó. É uma empresa que trabalha com informação, age desse jeito, assim, descarado. E olha que eles não têm nem mais vergonha de falar. Fala assim, olha, tá tudo certo. Onde, Emílio, tudo tendencioso, é tudo escancarado, tudo na cara do povo. E o povo já acordou, você sabe disso, Emílio. É surreal isso que está acontecendo. Todo dia uma pataquada diferente. Aí, o Luiz disse bem, meio ponto, menos de meio ponto. Audiência, ninguém mais quer saber de televisão aberta, de canal desse tipo de situação, de coisa aí que a Globo faz. Já ninguém mais quer. Todo mundo quer se informar pelas redes sociais, porque acha que ali vai encontrar o seu nicho, que é a área de interesse, ninguém mais quer que sejam colocadas nele as pautas. Não, ele que quer procurar as pautas. Ele que quer procurar. Você gosta de Fórmula 1, você vai assistir Fórmula 1, que eu tenho assistido muito. Você vai gostar de futebol, você vai estar atrás de futebol. Você vai atrás de política, vai atrás de política, pronto. A Globo insiste em passar vergonha, agora com dinheiro público, né? Porque aumentou consideravelmente o repasse de verbas públicas para eles. E aí acontece isso daí, né? É a imprensa que patrocina, praticamente é o veículo oficial desse desgoverno. E aí, o que nós já imaginávamos mesmo acontece, né? Os informantes desse jornalismo são os agentes que seguram a ponta nos seus respectivos lugares, no judiciário, no legislativo, no executivo, e para tentar colocar a população contra a realidade, né? Mas não vai conseguir, não. Ontem, mais uma prova aí, vergonha alheia. A pessoa se diz jornalista e presta um desserviço. Eles ficam com a cara deslavada assim, olha. Não, e acho que tá legal, viu? Acho que tá. Nossa, que bacana, hein? Meu Deus do céu. Vamos lá, mais uma etapa aí, Emílio. O problema todo é esse, cara. E delegado que indiciou família do caso Moraes assume cargo na Europa. Diz jornal. O delegado da Polícia Federal, Tiago Severo de Rezende, que indiciou 3 brasileiros por crimes contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e sua família, ganhou um cargo na Europa. Segundo o site Poder 360, Rezende foi designado em 16 de maio para atuar como oficial de ligação junto à Europol, em Haia.
por um período de 2 anos. A nomeação foi oficializada pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e publicada no Diário Oficial da União. Rezende, responsável pelo indiciamento da família que hostilizou o ministro Alexandre de Moraes em Roma, terá uma missão transitória em Haia, incluindo transportes de mobília e bagagens com direito a levar seus dependentes. Embora a publicação oficial não tenha divulgado o salário do delegado na Europol, consultas feitas pelo site não obtiveram resposta sobre a remuneração até a publicação da reportagem. O salário atual de Rezende também não está disponível no portal da Transparência. Em julho de 2023, o empresário Roberto Mantovani Filho e sua esposa Andrea Mantovani e seu genro Alex Zanata foram acusados de calúnia após hostilizarem Alexandre de Moraes no Aeroporto Internacional de Roma, chamando-o de bandido, comunista e comprado. Entretanto, em fevereiro, sob o comando do delegado Hiroshi de Araújo Sakaki, Mantovani Filho e sua família não foram indiciados. Sakaki concluiu que Mantovani cometeu o crime de injúria real contra o filho de Moraes, mas não promoveu o indiciamento, citando uma instrução normativa da PF que veda o indiciamento por crime de menor potencial ofensivo, com pena máxima de 2 anos. Agora, o novo delegado do caso entendeu que, além da injúria, os 3 também cometeram o crime de calúnia, agravado por ter sido cometido contra um funcionário público em razão de suas funções. O Fio Diário analisa e comenta o caso que envolve o ministro Alexandre de Moraes. Assista. O caso do aeroporto, das supostas ofensas proferidas contra o ministro Alexandre de Moraes, é o caso mais sintomático de um princípio de autoritarismo que existe no país. Para quem não se lembra, simplesmente foi isso. No aeroporto, supostamente, teria havido uma briga, quer dizer, foi uma briga verbal, o ministro teria sido verbalmente agredido. No dia seguinte, a Globo fez um storytelling dizendo que o filho do ministro menor de idade tinha levado um tapa na cara, coisa que não aconteceu, não restou comprovada, não houve imagens, houve uma foto à distância, simplesmente com alguém com um dedo em riste, mas nada sobre isso. E a única imagem que a gente tem sobre tudo isso que aconteceu é, como bem disse o Didi, o ministro Alexandre de Moraes com um dedo em riste dizendo na cara do sujeito, bandido. Vocês serão identificados, vocês serão processados. E no dia seguinte, estava lá toda a família num inquérito de milícias digitais que conspurcam contra a democracia porque alteraram o tom de voz contra o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto. Aí vem toda a sequela exatamente daquilo que a gente está falando sobre discurso de ódio. Que discurso de ódio? O meu tom de voz incisivo aqui é o de crítica a uma autoridade pública que está abusando do seu poder e colocando uma pessoa comum no inquérito de atos antidemocráticos, simplesmente me falou num tom de voz mais agressivo com ele no aeroporto. E cadê essas imagens? Onde estão essas imagens? Agora, a gente tem uma coisa mais grave ainda, quando a Polícia Federal, que tinha enterrado esse processo, agora, novamente, por uma ocupação subterrânea da Polícia Federal, novamente volta atrás e quer indicia essa família. Ou seja, é uma coisa horrorosa que está acontecendo no Brasil. Eu sempre falo aqui que é uma ditadura perfeita, porque você tem o quê? Você tem a ditadura do judiciário, que eles mandam, que eles são o Ministério da Verdade. Se você não se adapta a essa verdade deles, você vai ser censurado, vai ser desmonetizado, vai ser exilado, vai ser preso. Você tem o governo executivo colocado lá, tiraram o homem da cadeia para voltar à presidência, para se contrapor àqueles que eles odiavam, que era o Bolsonaro, o governo executivo, que é uma espécie de puxadinho do judiciário. Você tem o legislativo, que é o que sempre foi, quem paga mais leva. Você tem a cereja do bolo, que é a grande mídia, que eventualmente qualquer palavra do Alexandre de Moraes, qualquer palavra do consórcio do executivo com o judiciário, eles aceitam e fazem um storytelling, dizendo que a palavra do ministro Alexandre de Moraes é a verdade absoluta e total e irrestrita, sem nenhum tipo de esboço de investigação. Então, esse caso simplório, simples de entender para qualquer um, é o epítome, é a tradução viva do autoritarismo que a gente está vivendo. Um ministro que se acha desaforado, se coloca no lugar do Estado de Direito, se coloca no lugar da instituição, processa o sujeito por atentado golpista contra o Estado Democrático de Direito e consegue reverter
um resultado da Polícia Federal, ocupando espaço da Polícia Federal para que a Polícia Federal corrobore a sua versão. Não há democracia no Brasil. Não há liberdade no Brasil. Há, sim, a mais feroz ditadura da história, porque todos os espaços, todos, estão cooptados para dar um ar de democracia. Ou seja, é uma coisa mais perversa ainda. Essas pessoas que estão solapando a vida das pessoas, fazem achando que estão dizendo que estão defendendo uma democracia que já morreu no Brasil há muito tempo. Professor, calúnia sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal, sem duplo grau de jurisdição, e chamar de bandido comunista e comprado é calúnia se você não atribui um crime concreto? Que estranho isso. Cheira muito mal isso daí, professor. Isso é estranho de cabo a rabo, né? Mas se a gente teve, há 2 dias, 3 dias atrás, na sexta-feira, a prisão de 2 pessoas que supostamente mencionaram comunismo e antipatriotismo, isso foi suficiente para relacioná-las, segundo a imprensa, aos atos do dia 8, então qualquer coisa vale, né? A gente está nesse lugar em que tudo é muito dependendo de quem for, ou a quem se destina aquilo que é dito. Esse caso não faz nenhum sentido do ponto de vista jurídico. O que a polícia faz? A polícia, ela pega um indício, ela pega uma comprovação, uma demonstração probatória concreta, analisa e vê se há ali algum indício de crime ou não. Se há, segue adiante. Se não há, ela pede arquivamento e encerra ali. É isso que deve fazer a polícia. A polícia não serve para dizer quem tem razão. A polícia não serve para dizer, acho que esse depoimento é melhor que aquele. Não é isso que a polícia faz. Ela pega os depoimentos e fala, bom, há aqui um crime? Então segue. Não há, acabou. É isso, é assim que é. No entanto, nesse caso, como bem colocaram os colegas, de forma muito bem colocada, a gente parece que o que o delegado faz agora é observar os depoimentos com base, de fato, em um vídeo que não tem áudio. Em um vídeo sem áudio, ele pega aqueles vídeos sem áudio, olha para os depoimentos de uma parte, para o depoimento de outra e fala, acho que faz mais sentido esse vídeo sem áudio se adaptar a esse depoimento. Então, esse depoimento está certo e aquele está errado. E ainda, como bem disse o Didi, tem aqui um precedente que são as mensagens do celular de um deles que parece que dizem mais ou menos a mesma coisa que os depoimentos que estão em jogo. Não é assim, não é dessa forma. Essa ilação ou essa subjetividade na análise não cabe à polícia. Se a polícia tem essa dúvida de ter um vídeo sem áudio e de ter um depoimento em que essas coisas não casam de forma cabal, concreta, o que a polícia tem que fazer é investigar mais. Se ficou em dúvida, não quer encerrar o caso, tá? Tem algum tipo de desejo de seguir a investigação, então siga, vai investigar mais. Não dá para concluir, repito, com base num vídeo sem áudio, que o depoimento cabe melhor com o vídeo sem áudio, esse depoimento e não aquele, o depoimento do ministro e dos seus familiares e não o depoimento dos investigados. Isso é absolutamente, a meu ver, irrazoável juridicamente. E, enfim, a gente tem visto uma atrás da outra, né? Como eu mencionei, na sexta passada, 2 pessoas presas sem qualquer tipo também de procedimento correto, e esses crimes que são contra a honra, como você bem colocou, é uma coisa que pouco se discute. No STF, por quê? Por que isso vai ser investigado? Por que isso vai agora para a PGR e vai ser distribuído ao ministro Dias Toffoli? O que o STF tem a ver com as pessoas xingarem um ministro? É uma coisa que começou agora na humanidade, nunca antes se xingou ministro. Xingar ministro pode ser lido como um ataque às instituições. Pelo amor de Deus, a gente passou por milhares e milhares de situações nesse país, sobretudo nesse país,
em que governantes são xingados, ministros, no passado, ministros já receberam ovada no carro, tacaram um ovo em ministro, e assim o Brasil tem esse perfil, e agora passou a ser um ataque à instituição, um ataque ao Estado democrático de direito, você xingar ministro. Isso é uma loucura total do ponto de vista jurídico, Marco. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.